Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Vendedor. Isso mesmo, podcast pra você que é vendedor raiz, que realmente vende. Não essa meteção de louco que a gente fica vendo aí na internet, não. Essa daqui, Silvia Guzmão que vos fala, estrategista digital do Grupo DG7. E para você que ainda não conhece, o Grupo DG7 é uma empresa focada em não ser apenas uma gráfica. Isso mesmo. A gente é um ecossistema inteligente que une a expertise de materiais gráficos a diversos outros processos que você pode conhecer muito mais e melhor nas nossas redes sociais, no arroba Silvia Guzmão DG7, no arroba Grupo DG7 e, por que não, no arroba Diego Guzmão DG7, que está aqui ao meu lado, meu co-host mais uma vez, parceiro. Toquezinho de mano. É toquezinho que fiquei meio assim de mano. Se apresente, por gentileza. Fala, galera, como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diego Guzmão. Hoje eu estou como diretor comercial no Grupo DG7. E hoje o nosso convidado Spoilers. É parceiraço meu. Mas como a Silvia mesmo fala, eu não vou atropelar o processo. Não me quebre. Ela vai falar quem nós trouxemos de convidado hoje. Muito bem, Diego. Hoje você mandou benzaço, você não me cortou, você se apresentou excelente. Ele tá ficando muito blogueiro, galera. Eu tô gostando dessa nova versão dele. Na verdade, dele. Fiz umas gravações ao vivo hoje, a turma foi o delírio. Ele tá engajado. Ciumeira, mas é um engajamento bombando. E para que você continue dando esse engajamento a todos nós, peço que você curte, comente, compartilhe esse vídeo e, claro, mande para aquele seu amigo vendedor que realmente faz acontecer. Mas sem mais delongas, estamos aqui hoje com o nosso querido convidado, José Augusto de Lima, popularmente conhecido como Augusto aqui por nós, tanto eu quanto o Di. E eu vou apresentar ele para vocês porque, olha, o currículo é brabíssimo. É brabo. Se eu estiver errado, você me fala, Augusto. Então vamos lá. José Augusto de Lima, gerente de negócios, brasileiro, 39 anos. Graduado em administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, conterrâneo lá do ABC, e em processos gerenciais pela Universidade Paulista. O Augusto, pessoal, ele possui 19 anos de experiência no segmento de reparação automotiva, que vocês vão entender aí no detalhe, e atua no mercado brasileiro e também Latam, liderando iniciativas de negócios, treinamentos e palestras. É um dos nossos aqui, meu parceiro de palestras também. Já rodou aí em diversos países como Colômbia, Argentina, Peru, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, México e Itália. Iniciou sua trajetória na Alphatech em 2005, que a gente vai citar bastante aqui a respeito da empresa, e tem diversas especializações em análise de mercado e estratégia. Ou seja, é o cara que faz. Ainda bem, né? E ainda bem. A gente só traz pessoas que Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Poxa, obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, a gente poder, né, dividir esse tempo juntos. Então, eu tenho certeza que vai ser uma troca muito legal. Tenho profunda admiração por vocês, pelo trabalho que vocês realizam. Acho que é de grande relevância. E a gente vai tentar trocar uma ideia, criar algumas conexões com o mercado de reparação automotiva, falar um pouquinho de tecnologia, Captor, Alphatech e vários assuntos. Então, vamos demandar, vamos começar. Conosco, né? E manda a boca, você sempre dá o start ou você vai deixar comigo hoje? Não, eu que faço sempre a primeira você. Pergunta, porque depois a chefa desenrola. É isso aí. Velho, a primeira pergunta que eu... Não é nem a pergunta, é um bate-papo mesmo que a gente toca. O que eu gostaria de saber? Porque a gente tem a mesma idade. O que mudou da venda do segmento automotivo do passado, lá da onde a gente iniciou, para a venda do segmento automotivo hoje? O que mudou? Bom, Diegão, tivemos muitas mudanças. Por exemplo, uma delas eu poderia citar a digitalização e o e-commerce. Então, por exemplo, antigamente a gente trabalhava muito com essa ideia de vendedor raiz, porta a porta, tradicional, campo, captando, cartão, indo ali e tal, fazendo abordagens muito mais face a face do que conectando esse, né, possível cliente, esse cliente de forma digital, né? Então, a mudança foi muito, muito grande aí nos últimos anos, principalmente com um evento também que potencializou muitas mudanças da Covid-19. Então, pós-Covid também, a forma de abordagem, a forma de negociar, a forma de entender as demandas do cliente mudaram de forma muito significativa, né? Esse cenário de vendas mudou completamente. Tecnicamente, o cara que a gente chamava antigo, o marreta não existe mais. O cara que bate hoje na porta do mecânico, raríssimo, Augusto. Hoje, Diego, a rua custa muito caro. Sim. Então, por exemplo, para alguém estar batendo lata, né, se aventurando aí nas ruas, captando e por aí vai, ele tem um custo alto de alimentação, deslocamento, combustível, veículo, desgaste físico, exato. Então, assim, eu acho que a venda,
de forma presencial, esse contato físico, pessoal, presencial ainda é fundamental. Eu costumo entender essa relação como um óculos que possui duas lentes. Eu acho que se a gente só olhar a digitalização e o e-commerce, a gente vai ter uma visão míope do mercado. Uhum. E eu acho que muitas empresas e muitas pessoas têm olhado o mercado somente através da digitalização e do e-commerce. E têm perdido um pouco o contato face a face, face to face ali com o cliente, negociando, estando nele, no sentido de criar conexões humanas. Genuínas mesmo, de relações humanas, né? Então, eu acho que são duas frentes que precisam ter estratégias diferentes, é claro, mas que precisam acontecer no contexto das vendas, né? Que legal. E a gente falou de mercado de reposição, né, Di? Eu acho que é legal, para quem está assistindo a gente, entender o que é mercado de reposição. Que a gente fala, inclusive, nas nossas redes sociais, que a gente atua com produção de materiais impressos para esse tipo de mercado. Fala pra gente, Augusto, como que é o mercado e o que é o mercado de reposição? O mercado de reposição é um mercado gigantesco, assim, ele vem atingindo números extremamente significativos. Então, assim, uma definição bastante básica, né? É o mercado de pós-vendas automotivo, é o aftermarket, né? Então, ele vai tanto fornecer para esse mercado acessórios, pneus, lubrificantes, serviços, manutenção, equipamentos, como é o caso da Alphatest. Nós oferecemos para esse mercado equipamentos de alta tecnologia, com prestações de grande utilidade. Então, a Alphatest tem diagnóstico com inteligência artificial, Alphaparts, tem muita coisa a entregar para esse mercado de reparação. Mas só um dado aqui, uma informação bem legal, estatísticas bem interessantes, segundo o Sindipeças. Esse mercado movimentou, no ano de 2023, cerca de 100 bilhões de reais. Então, assim, é um mercado de bilhões. Sim. E um outro dado muito interessante, muito legal também, é que a Stellantis, ela adquiriu, né, recentemente um player muito importante desse mercado, a DPK, né, a De Pascoal. E eles divulgaram, né, segundo a Forbes e a Stellantis Media também, que eles tiveram um faturamento de 2,6 bilhões. Então, assim, existem players nesse mercado com grande potencial de grana, de investimento e pessoas fazendo esse mercado acontecer de uma forma muito profissional, de uma forma muito brilhante, até, poderia dizer. Exatamente. E onde que a Alphatest está nisso, Augusto? Conta pra gente. Você falou aí uma série de tecnologias, né? Você viveu também muito isso nesse campo das empresas automotivas, né? Acredito que a tecnologia esteja extremamente avançada do que mudou de antigamente para agora, né? Mudou demais, né? Completamente. E é até engraçado que o Augusto comentou, do campo a campo, né? A gente tem diversos amigos, muito mais até amigos do Augusto pela convivência profissional com ele, como o Serginho. Falei pro Serginho, eu falei, Serginho, eu vou falar entre nós, o seu nome, e ele deu risada. Que dia que vai subir? Serginho, Ricardo, Adailton, Rafael. Essa é da velha guarda. É uma galera junto com o Augusto que, tipo, me acolheu no tempo de Alphatest. Na verdade, eles pegaram o período da Alphatest, saíram para empreender, depois voltaram para a Alphatest. E é uma turma acolhedora, mas é aquilo que você fala, né? Eu conheci o Serginho, na época, com loja na rua. Sim. Justo. Antes de Alphatest. Depois do período que ele passou, depois de Alphatest. E assim, quantas lojas tem hoje na rua? Eu vejo aquela loja grande que fica próximo da Raven, como chama? Tem a... Fermáquinas, isso, que é muito... Então, você fala, é uma loja muito grande, como se fosse uma loja modelo. Sim. Eu acho que em contrapartida também vem a loja do mecânico, isso, com essa infraestrutura. Então, mas no digital, né? Tem loja do mecânico hoje está com alguns pontos. Eles têm lojas também física, tem televendas, eles atuam com... Omnichannel. Legal. Mas legal. É diferente mesmo. Sim. O modelo é diferente, mas assim, são pessoas que são referências, né? Você fala Fermáquinas, loja do mecânico, hein? Você quer encontrar os principais produtos, tem à disposição do mercado justamente nesse tipo de frente. Que show de bola. Então mudou muito, mas como o Augusto comentou, é o porta a porta, cartão de visita, catálogo. O custo de rua hoje é muito caro. É absurdo. E aí você para pra pensar assim, o cliente final acaba sendo o mecânico, certo? Sim, o público-alvo é o mecânico,
A gente foca muito nesse público. Aquele cara que realmente tá ali em loco, né? Sim, sim. Mas me fala uma coisa, dentro desse universo que mudou, a gente falou de digitalização, como que a AlphaTest hoje, lá você à frente do comercial, passa isso para os clientes, né? Então, assim, poxa, existe a globalização, existe a inteligência artificial, existem os equipamentos modernos, mas como ainda não fugir, de repente, num processo raiz de uma ferramenta mais padronizada? Como é que foi essa diferença aí no meio do caminho? Entre ter uma ferramenta que não era tão moderna, aí do nada aparece algo extremamente mais moderno, como é que o cara se adaptou nesse mercado? A AlphaTest tem 40 anos Tá. né, no mercado de reparação automotiva, então a AlphaTest já vem atuando nesse mercado assim com bastante expertise, entregando soluções de alta qualidade, de grande utilidade ali para o dia a dia do mecânico, né? Então a AlphaTest já vem criando toda essa história e hoje os mecanismos de venda mudaram muito. Hoje, por exemplo, não tem como a gente pensar em vender, em se conectar com o cliente sem um processo de IA, sem um processo de robotização, sem um processo onde você consiga enxergar um fluxo, que você consiga conectar as necessidades do seu cliente com as soluções que essa empresa tem para oferecer. Então, por exemplo, hoje a AlphaTest tem um portfólio bastante interessante. Temos o scanner automotivo, que é o Captor V5X, temos o Captor V6, a gente tem a máquina de limpeza e teste de injetores, que é a Multijet GDI. Nós temos testadores de bateria, temos máquinas recicladoras de ar-condicionado, que faz todo o processo de retirar o fluido refrigerante do veículo, de armazenar dentro de um cilindro, de realizar uma limpeza no sistema através de um processo de vácuo, recolocar esse fluido refrigerante na quantidade correta dentro do carro. Então, a AlphaTest tem uma infinidade de soluções de equipamentos para esse mercado. Então, um menu vasto, né? Totalmente. Puxa, que bacana. E já trazendo spoiler aqui, galera, o Augusto, além de falar todos os equipamentos aqui da AlphaTest, ele trouxe. Temos produtos aqui na manga, por que não? Ele fez questão de trazer aqui um dos scanners, inclusive, que é carro-chefe lá da empresa. E eu queria que você apresentasse pra galera, Augusto, porque assim, envolve exatamente a forma inteligente como vocês conectaram a marca, a venda do produto, ao mecânico. Então, assim, não é porque o cara é mecânico que ele é um Zé Ruela que não sabe fazer nada. Muito pelo contrário. Então, você traz também posicionamento para esse cara. Então, o processo de venda, o processo do equipamento moderno, o mecânico sabendo o que ele precisa fazer. Eu acho isso muito legal. Precisa estudar o produto, né? O cara tem que se adaptar também. E é muito legal, Silvio, esse ponto que você toca, né? Porque, assim, a oficina mecânica está passando por um processo de transformação. O nosso mercado hoje está absorvendo muito novas tecnologias de veículos elétricos e híbridos. Então, até pouco tempo atrás, o mecânico trabalhava com um carro que era 100% a combustão. Então, ele analisava o motor... Carburador, a partir dos pressupostos do motor a combustão. Justo. Hoje, por exemplo, o híbrido, ele mescla o motor elétrico com diversos componentes elétricos, no sentido de que faz análise, potência e por aí vai, com o motor a combustão. Então, o mecânico hoje tem que se preocupar com a questão de segurança, sustentabilidade. Então, todo esse ecossistema hoje está conectado. Então, sem uma ferramenta de diagnóstico capaz de auxiliar o mecânico, não de substituir o mecânico, mas de auxiliar o mecânico na identificação de um possível problema, é fundamental você ter um scanner hoje preparado e com qualidade. Dificulta a vida do mecânico, né? E principalmente o cara que deixou o carro lá no mecânico, né? Essa produção, você consegue trazer, produção, o scanner pra nós aqui? Hoje a gente está preparado. Hoje estamos aqui com ele. Valeu, obrigado. Já vem numa maleta super bacana. Pode dispensar ele aqui. Perfeito. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Como bom vendedor, venda o peixe aqui pra turma. Olha que legal, gente. Esse aqui é a maleta do Captor V6, um equipamento bem robusto, com muita tecnologia, uma maleta... Isso é o top de linha, Augusto? É o top de linha. É o top de linha hoje. Hoje, na verdade, Diego e Silvia, a gente tem prestações que são exclusivas. Por exemplo, a AlphaTest em 2019, com autorização dos clientes, ela coleta dados. Então, todo diagnóstico que é realizado com o Captor, a gente tem um Big Data, a gente faz uma coleta de dados. A gente conhece... É como se fosse uma nuvem. Exato. Eu trabalhei numa informação, num determinado veículo na minha oficina, transita isso para um backup seu e você acaba repassando dentro dos produtos, dentro do próprio scanner. Para um servidor, por exemplo. Se você me perguntar quais são as principais falhas de um Onix, por exemplo, de um veículo Onix.
eu consigo te apontar as falhas mais recorrentes, porque eu tenho essa informação armazenada no meu banco de dados. Que os próprios clientes trazem. Justamente. Eles É trazem... espetacular. E existe feedback para as montadoras ou não, Augusto? Não existe esse processo? Não. A gente desenvolve a partir de engenharia reversa. Perfeito. Né? Então, assim, a gente desenvolve um scanner multimarcas e a gente vai entregando essas prestações para o mecânico, né? Com base nas diversas marcas que ele atende. Então, Toyota, Honda, GM e assim por diante, né? Conforme ele atende os veículos, a gente vai entregando software diagnóstico. E essa troca, isso me empolga um pouco, esse tema. Exato. Tá? É lógico, ainda mais falando do produto legal. aqui na cara do gol. Essa troca, essa Recebe coleta de assim. dados vai deixando o equipamento cada vez mais assertivo. Tá. Por quê? Por exemplo, imagine um mecânico analisando 100, 200 parâmetros. É impossível a mente humana gravar as faixas de referência. Perfeito. Não tem como. Máximo e mínimo, rotação de motor, temperatura e por aí vai. Com a inteligência artificial, o scanner ele vai levar o mecânico direto ao foco do problema, vai mostrar quais são os parâmetros que estão fora dos valores dos valores que estão errados, que não fazem parte que estão fora dos parâmetros aprendidos pelo nosso próprio banco de dados, né? Então, mas tem muita com coisa legal aí pra certeza. gente conversar. Barato. E me fala, Augusto, o mecânico ele vai receber assim. Exatamente Isso, ele assim. recebe essa maleta. Tá, Uma maleta bem legal, bem robusta. que bacana. Vamos virar eles aqui, ó, pra ficar na câmera central. Olha aí, Olha que galera. bacana. A composição que eu estou utilizando aqui nessa maleta é uma composição heavy. Então, a Alphatec tem soluções para ambiente de automóveis, picapes e vans, e também tem solução para caminhões e ônibus. Então, assim, dependendo do ambiente que o mecânico quer trabalhar, ele pode adquirir. Eu quero o Captor só para automóveis, picapes e vans. Ok, a gente tem esse produto. Legal. Eu quero o Captor só para linha heavy, caminhões e ônibus. Então, eu tenho esse produto também. Se no meio do caminho ele quiser fazer uma migração... hoje eu trabalho com a linha leve, amanhã eu queria trabalhar com a linha pesada. Ele consegue agregar isso? Consegue, é um produto, é um software. É um software. Então, eu tenho o hardware aqui, ó. Uhum. Claro, mostra pra Pra turma. vocês terem. Então eu tenho esse hardware, que é o Captor V6, com um processador de alta velocidade, um equipamento, né, brilhante, maravilhoso. Tem uma padronização nos diagnósticos, então é um equipamento de fácil utilização. Então o mecânico utilizou, por exemplo, no Toyota Corolla, Perfeito. e ele vai acessar o Honda HR-V. Então existe toda uma padronização, isso facilita muito o dia a dia da oficina mecânica. Então, independente da marca, da montadora, do modelo, o ambiente de diagnóstico é padronizado. Então, de uma forma muito rápida, o mecânico aprende a utilizar e explorar. simples. Ele é dinâmico, ele é didático. E o que você falou do Big Data é muito bacana, porque assim, o cara começa a evitar, né, problemas ali em determinados veículos, ou até mesmo alertar os clientes sobre, e você consegue trazer muito menos manutenções que a gente fala que não é a preventiva, né? Aquela corretiva, que deu problema e o cara realmente vai... Tem informação, né? Tem informação na mão e dados legal. o que a gente mais Por precisa exemplo, imagine hoje. que eu, cliente, levo o meu carro a uma oficina mecânica. Aí chega lá, o mecânico vai conectar o Captor e vai fazer um diagnóstico. Tem algo que acontece que é um tal de DTC, um código de falha, que fica gravado nos módulos que estão no carro. E aí imagine que chega lá, não tem esse DTC, não tem esse código de falha. Como que o mecânico vai diagnosticar o defeito que está apresentando no veículo? Ele teria que ver parâmetro por parâmetro para entender qual que está dentro ou fora da faixa que ele considera, ou que a montadora considera adequada para aquele determinado veículo. Com o diagnóstico com inteligência artificial, é feito um comando, e esse comando faz uma varredura nos parâmetros do carro, e ele mostra, por exemplo, em verde, que estão dentro da faixa apreendida pelo nosso banco de dados, em vermelho, os parâmetros que estão fora da faixa apreendida do nosso banco de dados. Então, o mecânico vai trabalhar nos parâmetros que estão apresentando realmente o defeito. Isso economiza demais o tempo. Na oficina mecânica, como na vida de forma geral, tempo é dinheiro. Então, o carro ficou 2, 3 dias lá na oficina mecânica, eu não consigo repassar o valor de mão de obra. Não consigo cobrar. Não tem então, diagnóstico preciso ter um preciso. diagnóstico rápido, eu preciso ter uma solução inteligente, eu preciso ter uma solução conectada e por aí vai, né?
Com certeza, que bacana isso, né? E o mais legal é que eu gosto de ver o produto físico, a gente comentou tanto do físico, leve, né? cara. Ele é leve, Caramba, mas a maleta em si ela é muito robusta, então chama a atenção na hora que você recebe um produto como esse, né, pessoal? Então pensa assim, você tem toda uma infraestrutura, não só do produto, do sistema, da própria empresa, isso é muito legal. E sabe o que eu ia complementar aqui, Augusto? Você comentou muito da adaptação do mecânico ao receber as ferramentas. Qual que é o momento ideal, hoje, de uma oficina, ela entender assim, cara, se eu não trouxer tecnologia, se eu não trouxer inteligência artificial, se eu não me adaptar, eu vou ficar para trás. O que você enxerga desse mercado? Me conta um pouco. Hoje, se o mecânico não investir em ferramentas de diagnóstico, ele vai perder dinheiro. Ele não vai conseguir atender o carro. Então, hoje, ter um scanner que tenha uma ampla cobertura e que tenha prestações que ele consiga realizar um diagnóstico, ele vai trazer receita para a oficina mecânica. Assim como nós somos vendedores e precisamos vender o equipamento e por aí vai, o mecânico também precisa ter uma ferramenta que ele seja capaz de vender o serviço dele. Que ele vai fazer, né? Então, hoje, se o mecânico não tem uma ferramenta de tecnologia, de uma ampla cobertura de diagnóstico, ele vai acabar perdendo receita na oficina. Os carros hoje, tudo eletrônico, né, Augusto? 100%. Hoje, um carro, vamos dizer assim, um carro básico de entrada, ele vai sair com pelo menos 6 módulos. ABS, airbag, painel, imobilizador. Então, ele vai ter uma tecnologia que depende de um equipamento diagnóstico para poder realizar determinadas funções. Um outro exemplo aqui, vocês podem me cortar aí no momento que vocês verem que eu estou muito nesse tema. É bateção de papo pura e aprendizado. Mas, por exemplo, um carro que não tem alavanca do freio de mão, que ele tem os freios, que tem aquele botão. Igual a Honda Civic, geração 10. Exato. Você aperta... O cara manja aqui. Aperta o botão. É o cara atualizado, né? É o senhor e manja das naves, né? O cara moderno. Então, por exemplo, uma simples troca de pastilha, você precisa atuar os freios traseiros, é um freio eletromecânico, para que você troque as pastilhas de freio. Então, por exemplo, o equipamento diagnóstico, o Captor, ele acessa o sistema do carro, ele vai atuar as pastilhas de freio. Então, o mecânico vai ter acesso a essa pastilha, vai fazer a troca, depois ele vai utilizar novamente o equipamento, ele vai fazer o reconhecimento de ponto dessa pastilha. Então, assim, um serviço básico, troca de pastilhas de freio, hoje você já não consegue fazer sem uma ferramenta de diagnóstico preparada para esse ambiente. Serviço básico. Troca de pastilha de freio. Exatamente. Num carro atualizado, se você não tiver, o padrão do mecânico, você já fica para trás. E é legal quando vocês trazem essa informação. Você comentou dos carros modernos, Edi. Mas além dos carros modernos, o Augusto deve estar vivendo isso, a questão da influência dos veículos híbridos. E os híbridos? Como é que fica nessa jogada? Qual que é a influência disso para o mercado de reparação? Você acredita no híbrido, Augusto? Você acredita nesse mercado? No Brasil? Não vamos falar assim, sempre falar exato. O mundo aí já ficamos para trás. Completamente, Diego. Eu tive em Porto Alegre recente, antes da tragédia com as inundações e por aí vai. Mas eu tive em Porto Alegre há 2 anos atrás, falando em uma oficina mecânica sobre a tendência da eletrificação dos veículos. E quando eu estive lá, o pessoal achou que eu era doido. Falou, pô, cara, isso não vai chegar nunca aqui no Brasil. E a gente está vendo o crescimento exponencial de vendas e a experiência do consumidor com um veículo elétrico ou eletrificado, no caso do híbrido, é espetacular. Então, assim, esse mercado já aconteceu no Brasil. Já aconteceu. Já aconteceu. Já tá rolando, né? Na minha perspectiva, não é futuro. Na minha perspectiva, é presente. É presente. Isso é legal. E a Alphatec, como uma empresa de tecnologia, trata essa realidade como presente. Então, por exemplo, nós vamos ter vários veículos híbridos ou 100% elétricos que a Alphatec realiza o diagnóstico. BYD hoje é tudo elétrico? BYD, é 100% GWM... Essa marca... E tá no hype, né, cara? Vem uns carros muito legais, né? Que você pegava algumas montadoras que tentaram fazer alguma coisa, eu vi os carros eu gostei. Da BYD, eu achei Eles legal. têm umas linhas arredondadas, até comentei com o Marcelo, meu esposo. Eu falei, cara, me lembra muito Porsche. Aquelas linhas arredondadas, dependendo do modelo. Sim. Tem uma pegada bem moderna isso, né? O Dolph, por exemplo, é um veículo o Dolph, pequeno, esse mesmo. compacto e tal, que normalmente atrai a atenção das Isso, mulheres. Mas assim, tem um custo... Não tem um custo
fora da curva. Não é não tão é que absurdo, é barato. né? Não é barato, né, gente? Mas também não é meio milhão. Mas justamente, você não tem um custo que você fala, poxa, é muito legal. O carro popular hoje está na faixa de 100 mil reais. A Um gente tá Onix. falando, um Onix. 100 mil reais, um HB20. Exato. HB20 passa até de 100 mil Passa Se reais. for automático e 115 tudo mais. mil reais um HB20 Nossa. completo. A gente tem, Hatch. se eu não estou equivocado, a BYD lançou, por exemplo, versões do Dolphin a 140 mil. Então, assim, é claro que ainda existe toda uma questão de infraestrutura, de postos de carregamento e por aí vai. Tem muita coisa ainda acontecendo, tanto na sustentabilidade da reciclagem das baterias, reutilização de primeira vida, segunda vida, mas tem muito movimento em torno disso. E também existe a questão dos postos de abastecimento. Se você falar para mim hoje, Augusto, você acha que o veículo elétrico, pensando de forma urbana, é uma realidade? Totalmente. Existem várias pessoas, conheço várias pessoas que não têm dois ou três carros, que utilizam o veículo elétrico como uma grande solução para mobilidade urbana. Ele tem um plano. Eu vou sair do Ipiranga, vou chegar até Vila Prudente, por aí vai, X quilômetros. Uhum. Ele já tem um mapa desse trajeto, né? E aí, realmente, o veículo elétrico E se o torna Augusto uma grande comentou um solução. negócio que é muito legal. Ele falou, a gente vive isso no presente, aí me deu Opa, um alerta. Voltou. A Alpha Test, se eu não me falha a memória, 4 anos atrás, teve um veículo, era elétrico, aquela BMW, Augusto, que estava no stand? Isso, exatamente. Em Olha uma que das o feiras? Diego é Não, fera. Tomec. É isso aí. Ixi, é brabo, Eu lembrou do lembrei. negócio. Por isso que eu tô falando, porque o Augusto falou, atual. É. Eu falei, Ah, poxa, peraí. cara, faz 4 anos, 4 Augusto? anos? Faz por aí. É quatro porque aí. a Automec foi ano passado, na verdade faz mais. Deve fazer 6, que a Automec é de 4 em 4? 2 em 2. 2 em 2, 2 em perdão. 2. É isso daí, então 3 a isso, 4 3 a anos. 4 anos. Ali a AlphaTest já vinha ditando uma tendência de tecnologia. A gente ali já entendia e acreditava que esse cenário de híbridos elétricos ia acontecer numa velocidade muito grande aqui. Então a AlphaTest ela é pioneira no diagnóstico de veículos elétricos, a primeira empresa a lançar o diagnóstico de um veículo elétrico aqui no Brasil, no evento da Automec, a Falei, BMW já- i3. Meu, Exato. muito legal. O cara já foi sai muito estourando legal. a boca do balão, né, BMW velho? Eu lembro, muito legal, meu. Pra Sim. colocar Nossa, a chama muita BMW atenção. dentro do stand. E é um carro que é um carro na linha do BYD, né, Augusto? É diferente, Exato. a galera passa. Chama atenção. Chama né? atenção, É detalhe a famosa nave que os CEOs utilizam por aí. Então vai chamar a atenção de caras que nem você. Não, é muito também. legal, muito Precisamos legal. Precisamos que o CEO, É, em breve, exato. Esteja andando de Olha, carro de elétrico. carro elétrico. Eu quero muito que você use um Dolphin. Olha isso, né? É o que parece a Porsche que eu te falei. É mesmo? É linha redonda, assim, sabe? Você entendi. Sacanagem. né? Combina. Que Que Espetacular, pô. bacana, Augusto. E, cara, eu queria saber agora, a gente traz tantos segmentos aqui diferentes, né? São universos, a gente fala de venda propriamente dito, mas são universos muito diferenciados. O que você enxerga de visão pro futuro dentro de vendas de equipamentos automotivos, dentro da reparação? A gente tá falando aqui, né, que já é uma realidade do Brasil, tanto veículo híbrido quanto veículo elétrico. O que será que vai por... O que vem a mais aí? Por exemplo, eu acredito muito, Silvia, assim, numa transformação na forma de como o mecânico hoje ele compra uma peça. Hoje, como funciona, né? O mecânico, quando ele precisa de um sensor, de algum tipo de componente do veículo, ele pega, normalmente ele faz uma solicitação para o WhatsApp, tem uma empresa que ele já tem um certo hábito, um certo costume de fazer essa cotação. A AlphaTest lançou no mercado uma solução chamada Alpha Parts. Primeiro, o Captor ele tem um sistema de indicação de peças. Então, por exemplo, de acordo com o código de falha e de acordo com os parâmetros que estão fora da faixa, o equipamento ele já sugere um pack de peças, já indica, né, um pack de peças que pode se aplicar para aquela determinada manutenção. E aí a AlphaTest hoje tem uma rede de autopeças que são parceiras credenciadas. Então, se o mecânico quiser solicitar um orçamento da peça ser aplicada no veículo direto pelo equipamento, ele consegue. O equipamento tem um QR Code. Nossa, Ele solicita. O mecânico não precisa fazer mais absolutamente Meu. nada. Ele faz a Evolução, solicitação do velho. orçamento e em poucos minutos, independente se ele vai Nossa. decidir ou não em comprar do fornecedor que a AlphaTest indicou, mas ele vai ter em poucos minutos ali o orçamento, as peças, Tudo. diretamente no seu WhatsApp. É surreal Por aí isso. vai. Tecnologia Na pura, na velho. verdade, não, assim, Muito se você legal. parar para analisar,
não é nem, como é que você fala? Não é nem a tecnologia, eu vejo assim, é o que a gente estava falando Evolução? hoje, no vídeo que a gente estava gravando, vindo pra cá, é assim, você entrega uma baita ferramenta top e você também começa a sanar outras frentes de problema. Então, assim, a ferramenta é top, diagnosticou o problema, ok, resolvemos o problema, E tá? o que mais? Onde eu vou comprar a peça agora? Não, peraí, você já tá aqui na mão. Sim. Meu, me conectei aqui. Onde tem a manutenção? Isso é custo zero, Augusto? Isso tá aqui dentro. Custo zero. Embutido já na Embutido. compra do produto. Não é embutido na uma cadeia, Exato, né? é uma o cadeia. processo. É um facilitador pro reparador. A gente costuma chamar na AlphaTest um ecossistema de soluções conectadas. Muito legal. Soluções Então, inteligentes. Soluções inteligentes e conectadas. A Que gente quer trazer para o reparador não apenas o diagnóstico em si. Esse é isso o daí. nosso, É isso. Esse é o nosso DNA. É A isso. gente faz isso, tem que fazer isso muito bem em diversas marcas, diversos temas, diversos modelos. Mas além dessa prestação, nós precisamos entregar para esse mercado, que é um mercado altamente exigente, outras prestações de grande utilidade. Então, se existe um problema em como o mecânico comprar uma peça e receber uma cotação, a AlphaTest disponibilizou um poderoso sistema de indicação de peças, Alpha Parts, que vai conectar o mecânico ali no momento do diagnóstico com a rede de autopeças. Ele vai receber um orçamento ou ele vai ter uma ideia de preço. Sim, De repente, mensurar. ele fala assim, pô, quanto que custa Quanto custa um isso? sensor de rotação? Pra eu dar o próximo passo aqui dentro da minha mecânica, para né? poder elaborar um orçamento. Justamente. né? É uma solução. Uma outra solução É. também, Silvia, Diego, a gente tem uma outra solução que também, Menu de para mim, diversidade. são revoluções assim, nesse mercado. A gente tem uma solução chamada Smart Assist, que é um assistente de reparação também com o uso de inteligência artificial. Então, por exemplo, deu um código de falha ou tem parâmetros que estão fora da faixa apreendida pelo nosso banco de dados. O mecânico quer saber quais são as sugestões, como que eu reparo essa falha, quais são as dicas que o equipamento diagnóstico tem para me oferecer para que eu corrija o problema que aquele veículo me apresentou. Então, a AlphaTest tem uma solução, que é o Smart Assist, integrada com várias plataformas, ChatGPT, Google e por aí vai, que vai oferecer para o mecânico uma sugestão de reparo. Então, de acordo com aquele código de falha, de acordo com os parâmetros que estão fora da faixa, nós vamos sugerir que ele realize determinados procedimentos no veículo. Tudo isso num ambiente de constante aprendizado, tudo isso num ambiente didático, onde ele consegue ler ali e rapidamente identificar. Então, a gente está conectando tanto a questão do reparo, como fazer a manutenção em si, como também a realização da cotação de uma peça. Então, assim, se você parar para analisar, é aquilo que a gente estava comentando. Não adianta mais só o Augusto colocar o scanner na ponta do reparador. Ele tem que colocar o scanner na ponta do reparador e sanar diversos... Facilitar a vida do cara. Problema, justamente, você acabou de matar. Exato. Facilitar a vida dele na ponta. Numa única empresa. E como o Augusto disse no início, por quê? O veículo, a partir do momento que ele entra numa oficina, teoricamente, ele tem que entrar e sair rápido. Opa. Pro reparador ter o giro. Ter volume. Quanto maior tempo o veículo ficar alocado, ele Caroço. tá perdendo espaço. Sim, a gente tem muito contato com o mecânico, inclusive familiares desse mundo de reparação. A reparação. E o que a gente mais ouve em conversas, churrascos e por aí vai, o carro ficou 2, 3 dias na oficina mecânica, não tem como. Tempo é dinheiro. Prejuízo. Prejuízo na lata. O diagnóstico tem que ser rápido e o serviço tem que rodar na oficina mecânica. Os mecânicos que estão nos acompanhando, eles sabem disso. Não tem como o carro ficar estacionado lá. Lá não é um estacionamento para guardar carros. Exatamente. É uma oficina mecânica que faz diagnóstico, que soluciona problemas e rentabiliza em cima dessa operação. Então, um scanner de fácil utilização, uma padronização diagnóstica, que conecta de maneira inteligente todas as pontas, as cadeias que são importantes nesse processo, seja informação técnica, seja peça, ele vai sempre sair na frente, né? O mecânico em si. Legal demais, cara. Augusto, a gente falou tanta coisa boa, de tecnologia, agora quer trazer uns problemas, porque o vendedor tá assistindo a gente, tem uns pepinos aí no meio do caminho, né, Gi? Tem um monte. E eu faço uma pergunta que é a seguinte, com certeza deve ter acontecido, você comercial vive isso dia a dia. E as objeções do reparador?
quais foram as dificuldades dele emergir nesse mundo, né? Porque vamos falar assim, vamos falar roots, né? Vamos trazer o raiz, né? Sim. Anos 90, 2000, o cara ali sujo de graxa, tinha aquele padrão, né? Aquele estereótipo de mecânica que, o mecânico tem que ser assim, né? Esse estilão. Como que foi... Quais são as objeções, por exemplo, desse universo do reparador com os equipamentos tão atuais, assim? Ou se não teve, enfim. Sim, Silvia, assim, boa parte dos mecânicos, eles aprenderam fazendo. No sentido de que foi muita prática e por um período não tinha muito... Eles não tinham tempo para essa parte teórica de uma construção de aprendizado. De um tempo para cá, os mecânicos vêm cada vez mais se despertando para essa necessidade de adquirir conhecimento e adquirir novas tecnologias. Então, o mecânico, para mim, ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa brilhante, ele faz acontecer de fato, é alguém que tem que ser absurdamente admirado, respeitado, valorizado. Grande parte do conhecimento foi adquirido ali no dia a dia da reparação, lidando com problemas complexos, mas hoje o mecânico ele precisa, além de ter uma ferramenta de diagnóstico com tecnologia, com prestações como diagnóstico com inteligência artificial e por aí vai, ele precisa buscar cada vez mais capacitação. Por exemplo, transmissão automática. Um mecânico, para poder mexer numa transmissão automática, ele precisa ter conhecimento, ele está trabalhando ali num ambiente que se ele causar qualquer prejuízo para aquele carro, nós estamos falando de 15, 18, 20 mil reais. Não é qualquer dinheiro, não é qualquer né? dinheiro. Exato. E a AlphaTest, ela dá as mãos nesse processo de conhecimento dos mecânicos. Então, a gente faz palestras de forma regular, a gente capacita, tem uma equipe técnica. A AlphaTest não só coloca o produto no mercado, mas ela dá pós-vendas. Então, tem uma equipe técnica para apoiar esse reparador, para sanar dúvidas. Então, tem todo um time conectado para que o mecânico tenha sucesso. Se o mecânico tiver sucesso, nós, como empresa, teremos sucesso e a nossa ferramenta vai ser cada vez mais vendida, desejada, admirada. Então, se torna mais fácil o nosso processo de vendas. Então, tem objeções, sem dúvida nenhuma, mas quanto mais a prestação, a ferramenta entrega a prestação de grandes utilidades, mais a marca passa a ser querida e desejada da oficina mecânica. Mais argumentos de vendas. E a AlphaTest teve por muitos anos um excelente pós-venda. Exato. Ou mesmo aqui, vos fala. Aqui estamos. Um cara que, viajou o Brasil. Fora o mundo aqui, né? Puxa baseado em treinamento, acompanhava demais o Augusto no campo. Sim. É um cara campo mesmo. Sim, quando a gente mensurou o Serginho nisso, é igual o Augusto comentou lá fora, depois vai virar bastidor. Quantas aventuras com o Serginho, dos caras estarem no campo, entendendo a necessidade do cliente. E eu acho que agora é legal o Augusto falar mais desse novo desafio dele. Exatamente. Agora vem forte. Agora vem forte, porque agora mudou. Sim. Me fala mais. Assumiu o departamento comercial de toda a empresa. Exato. Quer dizer, agora você toca tudo que é comercial com os vendedores, com os distribuidores e também o televendas? E também o televendas. Tudo. Só, né? Bem tranquilo, né? Eu queria parabenizar aqui o Clóvis por ter dado essa... Não é nem ter dado essa oportunidade para o Augusto. Achou a pessoa certa. Se eu falar o melhor profissional, a galera depois vai ficar com ciúme. Melhor profissional, no meu ponto de vista, que a AlphaTest tem hoje. Eu admiro muito o seu trabalho. É por isso que você está aqui conosco. Até para compartilhar tudo isso com a galera. Fiquei muito feliz. Ele ficou mesmo. Fiquei quando ele me deu a muito notícia, feliz. Você não sabe quem vai estar lá com a gente. Muito feliz, meu. Empolgadaço. Rafael me passou. Falei, que espetacular. Parabéns, Clóvis. Bela aquisição. Bela aquisição não, né? 20 anos com essa aquisição. Parabéns, é isso daí. Obrigado pelo carinho, né? Pelas palavras aí de encorajamento. Eu sei do tamanho do desafio que eu assumi, né? Você fazer gestão de uma área comercial é bastante complicada, principalmente no mercado altamente competitivo. Ao mesmo tempo que tem muita grana, muito dinheiro rolando, existem muitos concorrentes com diversas qualidades e por aí vai, né? Então, hoje, a minha função, eu sou gerente de negócio, então a gente tenta desenvolver equipe de televendas, a gente tenta desenvolver vendas via online, digital, a gente desenvolve vendas via distribuidor, via representante.
Então, a gente tem potencializado todos esses canais de vendas com as estratégias que a gente tem. Eu acho que hoje uma empresa não sobrevive de vendas, tá? No processo de vendas, sem robotização e sem IA. Hoje, por exemplo, uma empresa que não trabalha com automatização de processos de vendas e que tem o IA como um parceiro nessa identificação dos negócios, ela é uma empresa que está totalmente ultrapassada e fora dos negócios que estão acontecendo hoje no mundo. Me explica mais, gostei disso. É verdade. Porque quando você fala automatização, como que é, Augusto? Processos, né, de prospecção, por exemplo, de ferramentas. Ferramenta de prospecção? Por exemplo, eu uso ferramentas de prospecção, captei um lead. Como que chega esse lead? Como que eu entrego para o vendedor? Como que eu faço um filtro? Como que eu não perco tempo de mão de obra de vendas? Falando com um cliente que de repente não é o cliente curioso, não é o cliente alvo da minha campanha ou do meu processo de marketing. Perfeito. Então a gente vai meio que se ajustando e tem que ter um processo funcionando muito bem para que a gente não perca esse time da venda. Porque hoje o cliente é muito exigente, né? Ele tem muitas opções, ele tem vários acessos, ele pesquisa, ele cria várias objeções e a gente precisa utilizar a inteligência de negócios para poder superar essas objeções e levar a melhor solução para aquele cliente, a solução que ele está buscando e procurando, né? Então, hoje o mercado é bem desafiador e esse processo de robotização, de automatização é fundamental. Fantástico isso. Meninos, a gente tá falando bastante, estamos caminhando para o final, como sempre. Eu sou aquela pessoa que estraga prazeres no meio do caminho, brincadeira. É pro papo ficar dinâmico mesmo, pra gente conseguir mais... Quanto tempo, produção, que nós produção, já estamos falando? Tem 1h40. 43, mas na verdade eu fiz essa introdução porque... Vamos fazer mais 2 horas. Porque na verdade o que vem por aí deve com certeza ter muito pano pra manga, galera. Vocês sabem que essa é a pergunta-chave que eu faço aqui, né? Eu não tenho mais assunto, porque todo podcast você vai perguntar. É lógico. Cara, depois de um deles ter rido, o cara riu de nervoso no meio da negociação. O outro mandou um legal pro cara que morreu. Eu tô muito curiosa. A galera tá pegando pesado. Isso daí tá virando um corte brabo, assim, eu tô colocando tráfego pago pesado pra rodar esse negócio. Os caras vão ficar conhecidos por problema. Putz, pelo problema. Augusto, me fala, depois de todos esses países, que perrengue que você já passou nesse universo. Mas, manda nesse nível que os caras mandaram. Tem história. Pode mandar mais de aproveita. A gente passa diversos, na verdade, porque o cliente, ele é uma pessoa muito especial, assim, ele tem, né, as suas objeções, o seu interesse pelo produto e tal, mas, cara, a gente chega, de repente, para mim, a perseverança é a grande virtude do vendedor, tá? Então, assim, a gente recebe muitos não. E às vezes a gente fica completamente desconcertado, que a gente levanta, sai e fala, poxa, hoje vai acontecer, as metas serão atingidas, o produto vai ser vendido e tal. E de repente a gente aborda o cliente e ele fala, não tem interesse. Como assim, cara? Tô te entregando a melhor solução, o melhor equipamento, é o caminho, você vai ganhar dinheiro com isso, tal, você vai começar a atender. Então, assim, muitos, assim, o que me marca muito nesse processo todo é os nãos que eu já recebi. Muitos nãos. Todos os dias. Todos os dias. Às vezes a gente chega no cliente, de repente, vai fazer uma abordagem, apresentar um produto, uma solução, não quero, não tem interesse. Ou então você tem que aguardar muitas horas chá de cadeira, e de repente chega ali, agora eu não posso te atender, surgiu... A gente entende da dinâmica em si, né, da oficina mecânica. E continua isso até hoje, hein, não? Tem nossa, isso. Total, vai né? pro campo e no famoso campo, cortada eu na acho cara. Que é isso, né? Hoje você chegar numa empresa, por exemplo, vamos falar da Alphatest mesmo. Chegar hoje, qualquer prestador de serviço ou qualquer pessoa que queira vender algo pra Alphatest, bater na porta. Quem vai receber esse cara? Difícil. Vai passar da recepção no máximo, vai chegar né? na recepção. É difícil, as pessoas não conseguem mais parar. Você vai, eu tenho contato com... Queria bater um papo com o Augusto. Não é porque ele não quer te receber. É porque ele já tem o dia dele tomado. Desenhado. Igual amanhã. Ele vai, tenho certeza que amanhã, ele vai, hoje Franca. de madrugada, vai pra Franca. Ou então, por exemplo, um outro perrengue, né? Pensando aqui, você lá fala... lá vem. Agora vai mandar a braba, hein?
Aí você fala assim, pô, hoje vai ser o dia, eu vou tirar a venda, vou bater meta e por aí vai, né? Aí no caminho o carro quebra. Putz, O carro não chega. cadê o scanner pra você fala, fazer? pô, tô com o scanner aqui pra resolver, pra solucionar, pra fazer o diagnóstico. O carro quebrou. Já passou por isso, Augusto? Pô, já. Putz, sem imagina, dúvida, né? Os pô. perrengaços. O carro né? quebra e você fala, pô, desculpa, não vou conseguir Desmarcou chegar e tal. aquele caos. E como que você vai falar pro mecânico que o seu carro quebrou, cara? Você tá E vendendo você tá querendo vender uma isso. solução de diagnóstico e por aí vai e tal, Pois né? É constrangedora mesmo. Então, assim, a gente tem que chegar, né, no cliente mostrando o potencial do produto e por aí vai, mas às vezes a gente não consegue chegar por Exato. vários motivos, né? Um deles o carro pode quebrar nesse Não tem caminho, né? jeito. Imagina a situação, né? E a Silvia falando de perrengue, eu lembrei uma Nossa aqui que vai lembrar. senhora. Com A gente- equipamentos alfabéticos. Não, mas com a turma toda, a gente voltando da Autopar Nossa. pra pousar em Guarulhos. Meu Que ano irmão, isso? a última vez que eu fui pro Autopar faz acho que uns 4 anos. Faz uns 4 anos que fui colado. Eu fui pro Autopar no ano seguinte. Eu também. Meu, aí eu lembro. Se eu não me engano, o Serginho tava no voo, o Rafa tava no voo, tinha uma galera da Morelate no voo, uma turma da Valeo, o pessoal da Continental. Nossa, Meu, reparação a gente pura. pegou uma turbulência. E vocês são super corajosos, Não, né? e a gente é super corajoso. Aí uma hora eu brinquei com a galera e falei assim: se o avião cair, metade da reposição automotiva acabou, né? Porque nós não vai ter cara Vamos pra fornecer derrubar. mais material gráfico, não vai ter Nossa. mais vendedor. Tem Acabou, nada. Nossa Mas senhora. graças a Deus cá estamos. Amém. Amém Estamos, que todos né? os voos continuem assim. Dessa forma, né? Putz, É grila. barato, Que meu. legal, Ah, Augusto. mas são muitos e muitos perrengues, assim. O vendedor, assim como o mecânico, Vive de perrengue, ele né, vive de amigo? perrengue. Vive de perrengue. Nossa. Assim, tem muitas e muitas situações, né? Seja numa abordagem, montar uma feira. Tem muitos problemas que acontecem, né? Que são reais e que o vendedor tem que superar. Ele tem Lógico, é o que dia a dia. olhar pra frente, é outro dia, é outra oportunidade, acabou de levar um não ali, já tem uma outra agenda, você tem que ir lá e cumprir aquela agenda, né, sorrindo, apresentando Sim. soluções, rompendo com as objeções, então o Com vendedor é um cara brilhante também. E agora, me fala uma coisa, Gus, agora que você assumiu o comercial, esse teu início de comercial vai ser muito mais campo ou muito mais interno, ou não uma mescla? O que você quer fazer? Você quer acertar, dar uma atração? Qual a estratégia? Não pode falar estratégia, senão a É. concorrência copia. A Mas estratégia vai estar mais... mais ou vai menos. tá, quer estar mais no campo, Por Augusto? cima, né? Pô, Diego, essa pergunta é excelente, cara, maravilhosa, assim. A percepção que eu tenho de mercado é que a gente precisa estar em campo. Se eu ficar olhando apenas por detrás do meu computador números e não sentir a temperatura do mercado, eu não consigo ter tração. Então, assim, claro, eu estou dizendo que assim, as ações de marketing, mídias digital e por aí vai são fundamentais. A gente não vive sem isso hoje. Sim. Não vive sem isso. Isso tem que Justamente. acontecer de forma estratégica, inteligente e por aí vai. Mas estar em campo, sentindo a temperatura do cliente, do distribuidor, da rede de vendas, entendendo as objeções que um revendedor ou um representante está te passando ali no dia a dia, no tete-a-tete, no acompanhamento de campo, é fundamental. Então, assim, eu tenho tentado, nesse início, estar em campo, né, na medida do possível. Hoje é bastante complicado para a gente poder estar em campo ali, acompanhando a operação, mas é algo que eu não quero abrir mão nunca. Isso é bacana. Porque foi o cerne, assim como você falou no início, né? É aquele cerne que você tá ali realmente vivendo o que o cara vive. É diferente. No Você campo, tem outra visão. no campo você vê... A gente estava até ontem no G4 Educação e eu ia usar esse termo, né? Que o cara... o Alfredo Soares, ele comentou isso daí, né? Que ele falou, lembra que ele comentou assim do cara? Falou, pô, você contratou um diretor bundão. Eu, cara, bundão? A bunda não cabe na cadeira. A bunda não cabe na cadeira, o cara não traciona. Não O sai cara do não lugar. sai do lugar, o cara não sai do ar-condicionado, esquece. Engessadaço. O cara precisa estar no campo para enxergar, para falar, opa, peraí, Sim. meu, tá virando tendência, vamos Sim. levar. Pô, tem essa... Exato. veio essa objeção, isso daqui a gente não pensou. Esquece, você não tá no campo, você não, Não, vai... Você não consegue Você captar não isso. consegue captar. Não, Esquece, e pra não qualquer consegue. segmento, né? A gente trouxe aqui diversos, trouxe o nosso também, a gente vive isso Mas também, o que o né? Augusto mencionou e eu ia até falar isso daí, envolve o nosso. Por quê? Você vê o que o Augusto falou? Você tem que ter um marketing trabalhando e ao mesmo tempo você tem que estar no campo. Sim. Hoje ações eu conjuntas. tenho marketing trabalhando para mim e hoje eu fiquei o dia inteiro no campo, a prova disso.
graças a Deus, no dia de hoje, ouvir muito mais sims do que não. Então, bom dia hoje. É isso daí. Bom Então, dia, bom né? dia. Sim, Então você fala, sim. mas pode ser que Amanhã amanhã eu seja um dia escute dos uma outros. leva de não e não conclua nada. Sim. Nenhum Faz negócio é parte do normal, jogo. faz parte do jogo. Mas precisa estar trabalhando nesse conjunto, né? A gente precisa... Nessa tá duplicidade, precisa né? estar nessas frentes, né? E Augusto, deixa uma mensagem pro vendedor raiz que acompanha a gente aqui, do que você acredita que ele deva fazer no dia a dia dele, independente da segmentação que você tem, poxa, 19 anos só de alfabete. Sim. O que você deixa de mensagem para quem assiste a gente, para quem deseja emergir nesse universo de vendas? Para mim, o vendedor, Silvio, ele é alguém que tem que ser perseverante. É um cara que tem que acreditar sempre, mesmo que os resultados não estejam acontecendo. Então, assim, ele tem que acreditar, ele tem que ir para cima no sentido de acordar, de criar esse movimento. Eu acho que, assim, de forma geral, as coisas boas acontecem com pessoas que estão em movimento e com pessoas que estão se conectando com outras pessoas. Então, o vendedor, ele tem muito essa pegada de conexão. Então, à medida que ele está em campo, se conectando, saindo, mesmo que talvez o mundo dele não esteja acontecendo nesse exato momento, se ele for um cara perseverante, os resultados vão acontecer. Tá plantando, Tá né? plantando. Tá plantando. Ele vai Tá plantando. colher. E aí eu acho que o grande problema do vendedor é ele desanimar, ele não acreditar, ele não olhar para um futuro com uma perspectiva boa e legal. Na verdade, o mundo está aí, as oportunidades estão acontecendo a todo momento. Então, assim, eu posso escolher estacionar e ficar parado onde eu estou, ou então eu posso correr atrás de grandes oportunidades. Então, para mim, o que impulsiona a vida em si são os desafios que eu tenho pela frente. Então, assim, o que faz o meu coração pulsar pela gestão de negócios, ou por novos parceiros, ou por novos negócios, são os desafios que eu tenho. Então, o resultado que eu alcancei em abril, em março, para mim, foi legal, servem de referência, me lembram de coisas boas. Mas passou. Passou, estratégias legais que foram adotadas, mas agora maio não, é um livro novo que está sendo escrito. A gente está em busca de novas oportunidades, estamos criando novas estratégias. Então, o passado nos mostra e nos ensina algumas coisas, mas eu preciso continuar, eu preciso perseverar, eu tenho que ir adiante, eu tenho que buscar com garra e eu tenho que bater nas portas, eu preciso me conectar com pessoas, preciso ouvir meu cliente, preciso ouvir minha rede de vendas, eu preciso ouvir pessoas. E conforme eu vou nesse movimento, com muita perseverança, ouvindo e percebendo o que está acontecendo, eu vou tomar as melhores decisões, sem dúvida nenhuma. Então, vendedor, persevera, não desista, Vai avante, continue acreditando que os resultados vão acontecer. Mas bacana. é isso, né? A minha visão é a mesma do Augusto, eu acho que é a mesma de todo mundo que veio aqui. Você vê que é uma galera, quando eu falo mais antiga de vendas, mais de 20 anos de venda, o pessoal atuante é isso, vai pro campo, trabalha, se dedica, igual você falou, escrever uma página, pro vendedor, passou, né, que a gente brinca, né, acabou o mês numa quinta-feira, ou sexta-feira, dia 1º, Todo mundo bandido de novo. Você dormiu rico e acordou pobre, que você tem que começar tudo de novo. Não tem jeito, é meta, é cobrança, é isso, eu acredito que, precisa ter. Tracionar isso, né, galera? Sim, e eu acho que a galera, eu não sei, eu tenho isso ainda, eu acho, e é por esse objetivo que a gente até trouxe o podcast justamente para isso, para motivar essa turma nova. Porque você pega uma geração mais velha, igual o Augusto, já 40 anos, a gente já amassou muito barro, Fernandão, Silveira. Todos eles. É uma turma. Você pega essa molecada mais nova, a molecada não aguenta os não, né, Augusto? Tem isso também. Para mim, Diego, assim, o maior desafio da nova geração de vendedores é o equilíbrio emocional. Opa! Às vezes tem pessoas que têm uma técnica brilhante, ele sabe vencer as objeções, mas ele é um cara, por natureza, desanimado. Ele é um cara que quando ouve um não, o dia dele acabou. Quando ele vai lá, bate não consegui tirar o pedido, pensei que ia acontecer e não aconteceu. Normal, assim é. Assim acontece a vida. É a dinâmica das vendas. E quanto mais você conseguir ter esse equilíbrio emocional, esse domínio, essa forma de enxergar a vida e o mundo numa perspectiva maior, mais êxito você vai ter na questão de você perseverar e de encontrar novas soluções nesse mundo conectado, nesse organismo aí que está em constante movimento.
Que bate-papo gostoso, né, meninas? Nossa, muito legal. Quanto aprendizado, né, Augusto? Agora, o principal, a gente trouxe aqui o equipamento da AlphaTest, contou a história, as soluções que vocês oferecem, como que o pessoal consegue contratar vocês, deixa as redes sociais que eles te encontram, de repente até o seu WhatsApp, que é pessoal que é raiz, então vai anotar o número de WhatsApp, já manda a braba aqui pro Augusto. Afinal, a gente precisa faturar. Exatamente, precisamos pagar os royalties do episódio. Só precisa vender. O mês ainda não acabou, galera, então, por favor, Augusto. Bom, gente, a gente tem uma equipe de vendas que está aguardando ansiosamente o seu contato. Então, seja o vendedor em si, nós temos o WhatsApp que você pode consultar. O meu número, eu vou deixar aqui, é 11 98935 1651. Repita! 11 98935 1651. Você pode me chamar e com certeza nós vamos te direcionar para um consultor de vendas e ele vai te dar o melhor atendimento, vai encontrar a melhor solução para o seu negócio. Então, entre em contato conosco. Incrível, Augusto. Agradecemos demais a presença dele aqui, né, Di? Espetacular. Muito obrigada por ter vindo, por ter agregado tanto conosco. E, galera, vocês já sabem, né? Aqui no Fala Vendedor, a sua casa de vendas e na melhor casa de produções, na Bosco Produções. Quer fazer o podcast? Quer ter toda a infraestrutura? Vem pra cá. Chama o Bosco e vem conosco. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.